Tudo bem, Denise? Tudo bem, Valmir? Seja muito bem-vinda ao Sala Obrigada. de Professor. E o professor de Sociologia, Bruno Lima. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Valmir. Seja muito bem-vindo também ao Sala de Professor. Obrigado. Nosso material é fantástico. Vamos começar Muito pela bem. geografia. Ele é muito amplo, mas a gente precisa fazer um recorte, né? Então, a gente pode trabalhar a questão da América Latina. E quando a gente trata qualquer região, é preciso lembrar que ela é uma construção teórica. Certo. Né? Então, aí tem a questão cultural, a questão social, que dá para a gente discutir. Só que nós vamos discutir com textos, né? Sim, sim. Textos e contextos, né? E textos diferentes, né? Criar uma confusão na cabeça dos alunos. Então vamos criar essa confusão lá na nossa tela? Vamos lá, Bruno, vamos lá, Denise. Você separou dois autores com os quais nós vamos trabalhar inicialmente. Pode chegar bem perto da tela e nós vamos trabalhar inicialmente um autor que é... Alain Rouquier, né? Então eu peguei trechos pequenos, só para discutir assim, ele pergunta, são latinas as Américas negras, indígena, colonizada por outros povos europeus? Então ele está apontando uma coisa que o documentário já aponta, né? Que é a diversidade cultural da América Latina. Sim, porque algumas vezes você pode pensar assim, existe uma única América Latina? Existe uma América Latina ou ela é um construto, um conceito construído, né? Então, e aí um texto um pouquinho diferente, é um texto já mais didático, né, de material didático, mas que ele mostra o quê? Que a questão da América Latina foi formulada pela CEPAL, a Comissão Econômica da América Latina, um órgão da ONU. Que fez o quê? Diferenciou a América Latina da América Anglo-Saxônica. Qual a base? Econômica. Então você vê que um texto fala da questão cultural e outro econômica. É isso que a gente quer discutir com os alunos, essas duas diferenças. É legal porque um texto de geografia como esse, ou esses dois textos, também servem para o professor de sociologia, não serve não, Bruno? Ele pode trabalhar esse material quase que já a par e passo com o professor de geografia. Com certeza, a partir daí já podemos adentrar, né, no conceito de cultura, por exemplo, mas que é um conceito antropológico. Mas a gente já vai falar sobre o conceito de cultura. Os alunos vão fazer o que em seguida, Denise? Denise? A ideia, depois de debater um pouquinho esses textos, é eles aprofundarem as pesquisas. Então, é cultural, é econômica a diferença? E botá-los para pesquisar. E nessa pesquisa eles podem trazer, por exemplo, um tipo desse mapa, né? Que mostra a diferença cultural, né, dos povos pré-colombianos. Vários grupos indígenas, não só da América do Sul, Central, mas também da América do Norte. Legal. Eu queria chamar a atenção dos professores que estão assistindo o nosso programa para um ponto aqui importante. Professor, professora, olha que material maravilhoso esse mapa aqui. É resultado da pesquisa dos estudantes, mas ele está à disposição de vocês para ser utilizado lá no nosso site. Então entre lá, pegue esse material e use. Você pode usar, deve usar. Bom, e depois dessa primeira pesquisa, o que o professor faz? Mas olha, sabe que essa pesquisa não é tão fácil, né, Valmir? Eu fui pesquisar como se fosse aluno e não achei tanto material assim, né? Então eu trouxe achei algum outro tipo de material na internet que talvez os alunos tragam também, né? E eu acho que é importante a gente pesquisar, professor, antes de mandar o aluno pesquisar, porque não tem tudo, né, na internet. Esse é um outro ponto importante mesmo. Às vezes a gente fala assim, certamente tem material, né, Bruno? A gente fala, tem material, tal. Vai lá, e vai lá, vai lá. Aí o aluno vai lá e não encontra nada. E chega, não encontrei, não, você que não procurou direito. Então, o professor tem que procurar. Você foi procurar, viu que tinha uma dificuldade. Não tem tanto material assim. E questionar com ele também quais são as fontes que ele traz, né? Tem muito blog que é de opinião, tem algum material que não é muito confiável, então eles têm que, o professor, problematizar isso com eles. Então, por exemplo, essa aqui é uma reportagem da BBC, então uma fonte mais confiável, que o aluno pode trazer para a sala de aula, né, para aprofundar a pesquisa, né? E que diz, por exemplo, que mais de 80% dos indígenas da América Latina vivem na pobreza. Então, mostra para a gente que, apesar de chamá-los de latino-americanos, parece que eles não estão tão integrados assim economicamente. Mas aí eles vão aprofundar esse tema. Você começou trabalhando essa questão da pobreza, poderia trabalhar outros itens. E aí você encontrou esse site Esse site é muito interessante, ele permite uma interatividade do aluno. Como é que a gente faz o trabalho de busca? A gente abre o site, ele tem essa cara.
Aí a gente vai aqui para pedir qual assunto que você quer. Então, tem vários assuntos demográficos, econômicos, então tem até AIDS, mortalidade infantil, etc. Eu escolhi um só para mostrar, que é esse aqui, população abaixo da linha de pobreza. Perfeito. E depois escolhe qual a parte do mundo que você quer. Certo. Né? E aí ele vai trazer aqui, por exemplo, na América do Norte, né? Traz aí o Canadá, né? Você passando o mouse, ele traz o índice de cada país, né? E vai trazer a legenda. Opa! Sim, esse é o México, né? Outro país aí da América do Norte. E agora, sim, uma legenda. Isso aqui que é interessante, porque assim, essa linha de pobreza é um critério de cada país. Existe o critério da ONU, que é viver com menos de $1 por dia. Certo. Né? Mas cada país, esse é o que determina a linha de pobreza. Aqui no Brasil, como é? Aqui no Brasil é diferente. A gente adota R$70 por mês. Por mês. Por mês. E aqui é interessante também que, olha, as datas são diferentes. Então, você está comparando coisas diferentes, tá? Isso tem que ser chamado a atenção do aluno. E isso acaba, claro, criando algumas distorções aqui, porque os dados também não são dados unificados, né? São dados, ele mesmo diz aqui que eles fazem uma reunião de dados para trabalhar essas informações. E você vê como que é interessante, o aluno vem com isso, e o professor tem que problematizar, analisar esse material junto com o aluno. Perfeito. Bom, do resultado desse material, aí então a gente pode fazer uma comparação. E aí, na hora de comparar, também dá para problematizar, porque você leva um susto à primeira vista. Né? Então, na América do Sul, a gente vê o Suriname com problemas, né? Depois a Bolívia. E na hora que você for comparar esse com esse, vai ter o seguinte problema. Por exemplo, o Brasil aqui teria entre 14% e 18% da população abaixo da linha de pobreza. Perfeito. Quando você vem aqui, 14% e 18% vai estar de outra cor. Perfeito. E isso é problemático para o aluno comparar. O professor tem que chamar atenção. Denise, o professor trabalhou esses mapas, mas ele pode aprofundar um pouco mais o tema. Eu acho importante, Valmir, depois das pesquisas, os alunos apresentarem essa troca entre eles, que haja um fechamento. Então, eu sugiro que individualmente o aluno faça um texto argumentativo, uma pergunta do tipo, existe América Latina? Alguns poderão dizer, sim, existe, em contraposição à América Anglo-Saxônica, e trazer argumentos econômicos. Certo. Outros poderão responder, não, a América Latina é culturalmente muito diversa, então não existe uma só América Latina. Perfeito. Mas o importante não é chegar a uma resposta, né? Esta ou aquela resposta. Eu acredito que o mais importante é a argumentação que o aluno vai fazer, esse exercício de argumentar e de fazer um texto coerente, coeso. E quando a gente começa a trabalhar esses conceitos, o aluno sempre olha e fala o seguinte, mas qual é o conceito verdadeiro? Qual é a verdade? Qual é a resposta certa? Ou então, qual é a sua opinião? Qual você prefere? Exato. O importante é trabalhar, nesse caso, essa pluralidade, quer dizer, todas essas formas, as maneiras diferentes de verem não só o mesmo conceito, mas também uma mesma situação. Falando de conceitos, a cultura é um dos conceitos da sociologia que tem várias interpretações diferentes, né, Bruno? Exatamente. A cultura é um conceito antropológico, já vem sido tentado falar a respeito dela há um certo tempo, não é? Mas ninguém nunca conseguiu determinar ou dizer o que realmente é tudo que é a cultura, não é? Mas o professor de sociologia deve desenvolver esse tema junto aos seus alunos, não é? Nós optamos por Clifford Geertz, que é um autor importantíssimo na antropologia, que ele desenvolve esse conceito. Para Clifford Geertz, a cultura seria como um sistema de computador, como um programa de computador, não é? Todos os indivíduos, todos os seres humanos, eles estariam aptos a receber geneticamente, não é, essa identidade cultural. Agora eu entendo por que você fez a escolha de passar um trechinho, né, do filme Matrix, né? Pois é, essa é uma sugestão para o professor de sociologia, porque o filme trabalha justamente com esse conceito de cultura
como um sistema de computador. Quer dizer, as regras, os costumes, os valores de uma sociedade sendo imposta aos indivíduos, não é, que muitas vezes não escolhem, não podem optar, né, por obedecer ou não a essas regras. Certo. Eles estão ali e precisam obedecê-las. Quem continua o trabalho é a sociologia, porque agora a gente vai pegar aquele conceito de cultura e vamos colocar na prática. Os alunos desenvolveram um material com isso, né, Bruno? Exatamente. É interessante que o professor passe aquele texto chamado Os Nascirema, que é os americanos ao contrário, para que os alunos possam ter uma reação desse olhar de estranhamento, né? Então, trabalhar com os alunos e pedir que eles depois produzam um vídeo de 1 minuto, que demonstra a reação dos alunos perante as atividades propostas. O legal né? é que você fez também um Nascirema aqui, né? Exatamente. São tribos urbanas ao contrário, Sanabro, Sobert. Legal. Só que nós temos a observação, né? Os alunos observando as diversas tribos, não é, presentes no espaço escolar, não é, e depois ele vai encontrar também os diversos ritos e rituais, né, praticados no dia a dia, como fazer a barba, como lavar as mãos, como escovar os dentes, né, passar o fio dental, não é? E aí ele observando essa realidade, né, ele se sente um pouco perplexo diante disso e tem então um estranhamento, que é essa perplexidade, né, a qual ele observou, não é? Então, a partir daí, então, ele é ensinado, socializado nessas regras, como lavar a mão, né? Que são as regras comuns ao povo brasileiro, né? E aí, depois disso... Está adaptado, né? Já a cultura dos diversos grupos ao qual ele observou. Legal, bacana. Bom, depois disso vem o trabalho interdisciplinar. Bom, o trabalho interdisciplinar vai fazer o quê, Bruno? Conta pra gente. Pois é, no trabalho interdisciplinar, né, é preciso que o aluno seja levado a apresentar a sua pesquisa etnográfica. Porque eles pesquisaram as diversas tribos existentes no seu espaço, não é? E Vamos ver então um pouquinho do trabalho dos alunos? Vamos lá. Aí tem algumas tribos, né? Vamos ver as primeiras. Essas tribos, elas podem ser de acordo com cada região. Aqui são as tribos que nós encontramos lá no Nordeste, porque é uma escola do Nordeste, né? Estamos falando de tribos urbanas, né? Tribos urbanas, exatamente. Aqui temos os funkeiros, né? Nós temos aqui os góticos. Quer dizer, os alunos foram trabalhando em cada um desses grupos. Conta um pouquinho a dinâmica para a gente entender. Eles foram identificando os aspectos culturais, a forma de se vestir, a forma de falar, as gírias de cada um desses grupos pesquisados, incluindo as músicas também. Não é? Isso foi muito importante. Depois apresentaram, não é, para a turma a sua pesquisa, aquilo que foi observado, né? Isso com detalhes. E eles foram produzindo diários, foram produzindo materiais, registros disso? Isso, foi se produzindo vários registros a respeito daquilo que eles observavam, e a ideia é justamente o combate ao preconceito. Não é? O entendimento do aluno, qual é o objetivo? Que o aluno entenda que é importante viver em diversidade. Nós vivemos em diversidade. Então você tornar exótico aquilo que lhe é familiar, quer dizer, o seu próprio dia a dia, você torna ele exótico, não é? Como Damata acreditava, como também aquilo que lhe é exótico, não é? Tornar familiar, quer dizer, o familiar exótico, o exótico familiar. O legal é que o professor de geografia pode muito bem trabalhar esses diários, né? Isso é uma coisa muito comum na geografia, né? São os cadernos de campo, né? Fazer esse registro de tudo que está observando, organizando esse material, né? Tem uma área bem cinzenta aí entre a sociologia e a geografia. É uma área que as duas disciplinas atuam muito bem. Essa questão do registro, do material, como que se pode utilizar esse material em sala de aula. Até porque, Valmir, no final das contas, o aluno ele vai também trazer tabelas, mapas daquilo que ele pesquisou. Dá trabalho? Dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena, né? Bom, vamos ver então esse material mais de perto aqui. São vários cadernos, vários registros. Vamos mostrar algum? Escolhe aí 1, 2 para a gente mostrar. Esse aqui tá muito bom, esse também. Esse aqui, ó, Tribo do Funk, foi uma pesquisa sobre o funk, não é? Temos aqui os otakus, que foi uma pesquisa sobre esse grupo que é do Japão, né? O japonês, que é uma cultura puxada para a cultura japonesa, né? Certo. Temos vários roqueiros, grafiteiros, temos vários, né? Mas eu gostaria de frisar esse caderno de campo aqui, que ele faz uma discussão sobre os skatistas, né? Não é qualquer skatista, hein? São os skatistas femininos no Brasil. Quer dizer, aqui também tem uma questão de gênero, né, Denise? Que pode ser... legal abordar. Você que tem uma sobrinha que é skatista, né? Verdade. Você logo se identificou com esse material. Vamos ver um pouquinho esse material por dentro aqui, Bruno. Mostra pra gente. Então, aqui, ó, o aluno
não é? Ele produziu, eu pedi que fosse manual realmente, que não fosse impresso nem nada, tem fotografias, não é? Aqui ele pode, por exemplo, trazer justamente a descrição, a pesquisa histórica que ele fez, ele pode trazer entrevistas, olha aqui temos, olha, inclusive... Quer dizer, o texto, as fotos... Eu vi, inclusive, nesse daqui, a gente já vai falar dele, mas eu vi até um índice, depois a gente vai falar um pouco mais desse índice, mas mostra, além desses textos, eles falaram do mundo e depois vão chegando, no caso aí do Rio Grande do Norte, e depois dentro da sala de aula. Exatamente, porque aí ele vai fazer um estudo comparativo da realidade local dele, particular, para a mais global, e vice-versa. Por isso que é interessante fazer esse afinamento. Olha a geografia de novo, um jogo de escalas, né? E um jogo de escalas e também um diálogo entre vários níveis, né, de compreensão. Porque aqui, qual é o melhor skate? É o meu skate ou o skate do outro? Né? Existem várias formas de olhar essa mesma questão. Vamos olhar esse daqui da Tribo do Funk. O que eu acho legal, esse caderno aqui, esse material da Tribo do Funk, eu gostei muitíssimo, né, Bruno? Tem muita coisa interessante, inclusive um índice. Eu estava olhando, mostra pra gente aqui. Então, ele tem um índice, esse índice é muito interessante, né? Porque ele retrata justamente aquilo que está no trabalho. Por exemplo, a questão cultural, o funk, que é uma cultura que existe uma lei hoje que ampara o funk como cultura, a questão do preconceito que a sociedade tem para com os funkeiros, não é? Então, ele traz justamente essa relação da sociedade, né, da cultura com a tribo funk. Quantos alunos, em média, participaram por grupo aqui? Olha, mais ou menos em torno de 10 alunos. Né? Eles eram divididos, claro, cada um em uma função, né? Um grupo fazia a pesquisa, o outro grupo apresentou, um fez a pesquisa especificamente histórica, né? O outro fez a pesquisa etnográfica, então cada qual fez uma etapa do processo. Claro, porque senão... E quantos cadernos foram produzidos? Em torno mais ou menos de 10 cadernos. 10 cadernos. Cada um desses cadernos de uma tribo diferenciada. Bom, agora a gente vai ver onde ficam essas tribos dentro da escola. E aí tem um mapa... A geografia agora se começa a participar mais ativamente. Pois é. Já estava nos cadernos, agora a gente começa a trabalhar num mapa. Como é que foi esse mapa? A ideia é mapear o espaço onde mais ficam, né, essas diferentes tribos, né? Aí o Bruno fez com os alunos dele, né? Então ficaram os skatistas, o pessoal do rock, os funkeiros, né? Aqui é a entrada da escola. Então cada um vai tendo o seu espaço, né? De convivência, mas é interessante ressaltar depois que não existe uma fronteira física, né, nesse espaço, que eles se convivem, eles permeiam, as fronteiras são permeáveis, tal qual no documentário, não é? Claro. Que ele mudava de um lugar para o outro em busca de melhores condições, então as fronteiras não são rígidas, né? E há um objetivo também nisso tudo. Qual é o objetivo do aluno produzir isso aqui, né? Tanto a compreensão desse mapa, que no caso geográfico, do espaço ao qual o aluno está inserido, mas também da cultura, do respeito a essa diversidade ao qual o aluno está inserido. Ele precisa respeitar os diversos grupos. Não tem fronteiras, não é? Essas fronteiras são muitas vezes porosas, né? São fronteiras que se encontram, os grupos se encontram, existem indivíduos que estão num grupo e em outro, quer dizer, esse espaço, essa noção de espaço geográfico tão complexa, que não é só o espaço físico, mas o espaço das relações, ela também tem aqui um diálogo muito claro com a sociologia. Isso depende também da escala, né? Aqui o Bruno fez da escola, de repente se esse trabalho pode ser feito no bairro, na cidade, seria um outro trabalho, né? Maravilha. Olha, adorei o trabalho de vocês, muitíssimo obrigado. Eu acho que os professores vão fazer um trabalho desse. Tem muita coisa que ele pode fazer com os alunos. Bem, professores, agora vocês têm a oportunidade de desenvolver um excelente trabalho aí com seus alunos. Entrem na página da TV Escola na internet e peguem todo o material que está lá à disposição de vocês. Tem a ficha de atividades, tem todos os recursos, as imagens que nós apresentamos no programa e tem também o documentário, claro. Em Busca dos Últimos Incas está lá para vocês. E todos os episódios da série O Passado, o Presente e o Futuro dos Andes. Façam o download desse material e comecem agora mesmo a desenvolver o trabalho. Depois, não esqueçam de nos escrever, porque nós queremos conhecer o trabalho de vocês, ok?
O programa Sala de Professor fica por aqui. Novamente, muitíssimo obrigado pelo trabalho de vocês. E muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco aqui na TV Escola, o canal da Educação. Até o próximo programa e um bom trabalho com muitos, mas muitos diários. Tchau, tchau.